Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Cantemos. Jesus misericordioso. Você que está acompanhando pela Século 21, pela TV Evangelizar Curitiba, pela TV Terceiro Milênio e pelas parabólicas todo o Brasil, Rádio Evangelizar AM 1060 FM 90,9. Opa, estamos aqui, que Deus abençoe, querida. Que coisa bonita, Deus abençoe. Obrigado, senhora é da onde? De Nova Odessa. Nova Odessa, Deus abençoe. Jesus misericordioso, misericórdia infinita de Deus Pai. Jesus, Senhor Deus, eu quero que cada um, nesse apelo da misericórdia, possa pensar quantas vezes se apartou de Deus. Senhor Deus, traz de volta. Use de misericórdia, Pai. Use de misericórdia. Vem, Senhor Jesus. Estou vendo outra capelinha lá de Jesus misericordioso. Aqui é de Nova Odessa. E lá a senhora é da onde? Não vou conseguir ouvir. Jacutinga. Uma salva de palmas a você, querido, de Jacutinga. Seja bem-vinda, você com a sua caravana. Bom, podem sentar. Começou a passar necessidade. Eu falei do esgotamento. Você que está sintonizado, ligando agora, eu estou em Lucas, capítulo 15, falando a parábola do Pai de misericórdia. A tomada da consciência que ele tem. Ele já tinha esgotado seus recursos físicos, seus recursos econômicos, seus recursos psicológicos, seus recursos espirituais. Um esgotamento total. Ele decide voltar para casa, voltar para o lar. Ele toma consciência. E aqui, ele toma consciência: na casa do meu pai, as pessoas estão vivendo melhor do que eu estou vivendo. Eu falava, e repito, que o estar no chiqueiro é estar no pior de todos os lugares, é estar no inferno aqui na terra. E ele pensa em voltar para casa. Você que me acompanha todo dia, gente, todo dia no rádio, das 10 às 11, eu tenho um programa chamado Experiência de Deus. Todo dia você me acompanha com o programa Sinais do Sagrado, TV. Todo final de semana, inclusive hoje, o Evangeliza Show, o tema é desilusão amorosa. Eita peste! A palavra Evangeliza Show, ela ficou nome fantasia. No meu coração esse programa chama-se Grupo de Oração pela TV, porque tem sido assim. Portanto, inclusive, é nesse espírito que nós temos evangelizado, experiência de Deus. Olha a palavra, experiência de Deus. E eu vou pregar um retiro em Curitiba, final de semana que vem, dia 29 e dia 30. E o tema será batalha espiritual. Por que eu vou pregar retiro de 2 dias? Porque eu quero levar as pessoas a fazerem essa tomada de consciência que eu estou falando do filho mais novo. Você tomar consciência. Vou pregar retiro em Maringá,
Vou pregar retiro em Fortaleza, dia 24 de maio, pela comunidade Shalom, Padre Antônio Furtado. Depois, dia 18 de outubro, tem alguém de Fortaleza aqui? Dia 18 de outubro eu vou estar fazendo o 7º Evangelizar em outubro. Pela 7ª vez estarei em outubro com o 7º Evangelizar é Preciso. Vou pregar retiro, se Deus abençoar, em São Paulo. Está tudo meio que esquematizado. Por que eu estou nessa estrada itinerante? Acabei de fazer o primeiro Evangelizar Recife, porque eu acredito que o ser humano, ele pode ir para longe de Deus, mas chega uma hora que ele cai em si. Só que o filho mais novo, ele caiu em si, e naquela hora que ele se deu conta que ele não podia nem comer lavagem. Vocês sabem o que é lavagem, né? Sabe o que é lavagem? Quem sabe? Levanta a mão. Ah, bom, então estou falando com gente que me entende. Quando foi negada até a lavagem para ele, quando ele se viu com a roupa suja de bosta de porco, gente, ele falou: meu Deus, onde que eu vim parar? Ele teve uma memória afetiva de quem? Vou tirar o ponto. Ponto não, que não tem ninguém falando no meu ouvido. Ele teve uma memória, na hora que ele estava no pior das situações, ele teve uma memória afetiva de quem? Do pai. E a casa dele era cheiro de saudade? A casa dele era uma lembrança boa? Mas ele, na hora, não podia pensar assim: meu pai ficou magoado. Eu dei uma punhalada no peito dele. Meu pai é ruim, meu pai não vai me aceitar. Foi isso que ele pensou? Ele pensou: até os empregados meu pai trata bem. Então, mesmo que eu não seja o filho agora, se eu for tratado como empregado, vou ser tratado bem. Então você percebe como, apesar do filho mais novo ter querido ir longe do pai, ele levou uma memória que o pai era bom, que o pai era misericordioso, que o pai dele tratava bem a todos. Você entende quando às vezes no rádio, falando das 10 às 11, hora da misericórdia, que eu sempre falo: pai, mãe, teu filho pode aprontar, teu filho ela pode engravidar, o marido não, sabe, pode acontecer de tudo, mas nunca, mãe, nunca, pai, deixe teu filho embora com a frase: eu nunca mais quero te ver. Nunca faça isso. Você pode receber uma maior ofensa na tua cara, o filho sair batendo a porta, se diga: Deus te acompanhe. Sempre, sempre deixe a porta aberta. Você escutou o que eu disse? Sempre, por mais desaforento que seja, que tem filho que é pirracento, ingrato, lembre, quando o filho mais novo se sentiu na pior das situações, ele falou: eu vou poder voltar para casa. Veja, ele lembrou que o pai não tinha o coração ferido nem magoado. Qual foi a atitude do pai? E aqui é a parte que mais me encanta. O pai ficou em casa remoendo a raiva do filho? Deus fica remoendo os nossos pecados? Deus fica remoendo as nossas falhas, o nosso desamor? Deus é Deus vingativo? Deus é Deus punitivo? Deus é misericórdia. Tanto que ele descreve um velho, o pai, esperando e cultivando a volta do filho. Gente, Deus está sempre esperando a volta. A pessoa foi para macumba, a pessoa foi para o candomblé, e aqui eu quero lembrar Dom Murilo, que ele disse assim: olha, respeito a todas as religiões,
Mas nós não podemos querer pensar, ele falando contra o sincretismo. Coragem, viu? Muita coragem de Dom Murilo Krieger. Tanto que ele escreve no jornal Evangelizar, todo mês, a gente dá uma meia página para ele no jornal do Evangelizador. E eu sempre faço ecoar os artigos dele. Por quê? Porque coragem dele dizer, contra o sincretismo, que mistureba só atrapalha. Que cada um siga o seu caminho. E ele dizendo, não se pode pensar numa pastoral que põe a mão na cabeça e dá tudo bem. Não. E ele lembra, a mulher pecadora, se ninguém te condenou, não te condenarei. Vai, não peques mais. Você compreende isso? Que não é passar a mão na cabeça, está tudo bem, pode continuar, está tudo bem. Como diz um texto, ninguém te autorizou a pecar, Deus não te autorizou a pecar. Às vezes nós temos essa noção, ó Deus, eu sei que está errado, viu, mas fecha os olhos só hoje. Ou Santo Agostinho, Senhor, eu quero ser casto, Senhor, eu quero ser casto, hoje não, amanhã. Às vezes nós queremos fazer isso. O filho mais novo lembrou do pai de misericórdia e voltou. O velho não curtiu punição. O pai não curtiu castigo. Ele curtia a volta. Ele vai voltar. Tanto que era inadmissível pensar num patriarca. Esse homem era um patriarca. O patriarca, quando vê o filho, ele sai correndo. Não. Quem foi o ofendido na parábola? O pai. Como é que agiria um homem, um pai, quando o filho fez tamanho desaforo? Ficaria lá sentado. Quer voltar, meu filho? Vem. Vem aqui, onde você virou coxo, seu filho é da mãe. Você me humilhou, você gastou dinheiro, seu puteiro, seu sem vergonha. Agora você vem aqui querer comer da minha comida de novo? É assim, né? É assim que a gente age. E é assim que no tempo de Jesus um pai agiria. Mas Jesus conta a parábola que o pai, ele não esperou, ele saiu correndo, um velho patriarca correndo atrás de um filho que o abandonou, que o apunhalou. É assim Deus. Deus, ele não vem ao nosso encontro, ele corre ao nosso encontro. Deus, ele fica esperando o menor movimento para nos abraçar, ou menor atitude para nos dizer, volta para casa. O pai, ele não se conteve, o que ele fez? Ele tomou. Aqui está a atitude da igreja. A igreja, aqui que entra o Papa Francisco, gente, quando o Papa diz, igreja, vá ao encontro, saia ao encontro dos filhos pródigos. Você entende de onde que vem? O Pai de misericórdia, ele estimula a igreja a ser igual. Não é esperar que a pessoa volte para dentro da igreja. O padre fica ali, missa 8, 9, 10. Quem vem, gente, quem vem já veio. Quem vem já veio. Sair, olha o que o Pai da misericórdia faz, ele vai correndo. Nós às vezes, nós temos medo, tanto que esses dias fazer retiro em São Paulo, a minha equipe começou, padre, não vai dar gente em São Paulo, você vai fazer retiro em São Paulo? Eu acho que você não deve fazer retiro em São Paulo, porque vai dar trabalho em São Paulo. Eu falei, peraí, caboclo, se for para chover no molhado, não vamos não. Nós vamos fazer retiro em São Paulo e pronto. Se der 50 pessoas, 50 pessoas. Nós vamos, ontem na Catedral da Sé, eu fiz ao meio-dia, porque ia ter uma manifestação. Bom, hoje manifestação tem tudo que é lugar, né? Eu falei que só falta os padres fazer greve, porque é greve de todo mundo. Não sei o que nós íamos reivindicar. Eu tenho minhas ideias, mas não vou dizer. Mas... não, conto não, tá louco, isso é em off. Mas falando, ontem eu contei na Catedral da Sé, o pessoal ovacionou, dizendo que vão em massa. Às vezes nós temos medo,
Às vezes nós temos receio, às vezes nos falta coragem. E aqui o Pai de misericórdia é um estímulo, gente. É um estímulo para a gente sair correndo ao encontro de quem quer voltar. Eu tenho medo, e vou fazer um desabafo aqui. A impressão que eu tenho, que apesar do Papa Francisco, que não é uma mudança só de estilo, e mesmo que seja, já é uma mudança. Mas não é, tanto que ele provocou o sínodo da família, agora em outubro. Provocou. Um sínodo que foi, eu tenho certeza, já foi perscrutado todas as cidades e paróquias. Bom, o Papa Francisco está com uma força para a igreja ir ao encontro. Eu estou com medo de uma igreja do não pode. Eu quero casar, não pode por causa disso, por causa daquilo. A gente parece que cria dificuldade. Eu quero batizar meu filho. Parece que a igreja fica criando dificuldade, normazinha. Vão ver aonde eu vou derrubar você. A sensação que às vezes eu tenho, não é geral, me perdoe seus bispos, me perdoe padres, mas às vezes a impressão é assim: fulano quer batizar, onde que eu posso fazer com que ela não batize? E às vezes leigos, coordenadores de batismo, que ficam criando dificuldade. Meu Deus, a pessoa quer voltar, pelo amor de Deus, pega no braço, pega, depois se dá tempo, porque foram encurtando minhas palestras, mas eu vou tentar, eu quero falar do bom samaritano. Pega dos braços e traz para a igreja de volta, pelo amor de Deus, e não dificulta, não inventa regra para expulsar. Falemos da atitude do pai, senão não dá tempo, só tenho mais 30 minutos. O pai, qual foi a atitude do pai? O velho pai, capenguento, patriarca, ele andou? Não, ele correu. Mudança, né? Cuidado, pai e mãe, quando o filho volta para casa, que eu falei que eu tenho muita verdade para jogar na cara. Você não tem que jogar na cara nada, você tem que abraçar e dizer: seja bem-vindo, meu filho, a tua casa é minha casa, meu coração é teu coração. Mas, padre, se eu soubesse que a filha engravidou antes da hora, e daí, é tua filha, e é teu neto? É teu neto e pronto. Você quer ser avó? Eu não quero ser avó porque eu sou muito nova para ser avó. Se olha, minha filha, cai na real, me chama de tio, é avô, que coisa feia, não quer ser chamado de avô, é uma bênção de Deus. Agora tem umas que me chama de tia, coisa feia, é feio, gente que não amadureceu. Bom, qual foi a atitude do pai? Primeiro, então, voltando a ir ao encontro, a religião por acaso não é religar, criar laços? Foi o que o pai fez. Segundo, ele quebra a religião das convenções. Por que Jesus terminou na cruz, gente? Porque Jesus, contando essa parábola, você lembra como é que alguém pede perdão? A pessoa tinha que ir no templo. Olha que coisa, eu fui estudar esse texto, eu percebi como Jesus é danadinho, que ele conta umas historinhas, a historinha dele é cheia de significado. Eu nunca tinha pensado isso. Como é que a pessoa tinha que ir para refazer os laços com Deus? Ele tinha que ir no templo de Jerusalém, ele tinha que receber uma penitência, ele tinha que comprar, se era rico, um boi, ou um carneiro, ou um pombinho, levar para o sacrifício. Olha que coisa demorada. E Jesus conta que o pai não quis sacrifício, o pai foi correndo. Jesus está questionando a forma com que a religião está estabelecida, que Deus diretamente se liga ao homem. Interessante um detalhe, isso questiona a religião, os moldes, até o nosso. Segundo, o pai escuta, ele escutou a confissão do filho? Vai lá, versículo, por favor, ministério, agora fique com a mão aí porque eu preciso. Vou me levar, versículo, eu não consigo enxergar esse número, 18, vou me levantar, vai, pegou ali? Vai, filho. Vou me levantar e vou encontrar meu pai e dizer a ele.
Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado de filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então se levantou e foi ao encontro do pai. Quando ainda estava longe, o pai o avistou e teve compaixão. Saiu correndo, abraçou, cobriu de beijos. Então disse o filho: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse: pronto. O pai escutou o filho. Gente, isso é tão importante. Num processo de volta, escute. A pedagogia da escuta. Por que é importante nas nossas paróquias ter a pastoral da escuta? Por que que às vezes nós precisamos nos dar o trabalho de escutar? Você é de igreja? Escute. Às vezes nas nossas reuniões não tem escuta, tem muito recado, tem muita briga, tem muito fuxico e pouca escuta. Quando o Papa, é verdade, o Papa propôs no quarto domingo, 24 horas a igreja aberta. Eu me sinto feliz porque nós já ficamos nas 24 horas, todos são convidados aí. Por enquanto no santuário, se Deus abençoar, um dia com o nosso rincão, algo parecido com esse para acolher melhor vocês. Mas Deus há de prover um espaço para construir um rincão, uma casa de evangelização. Mas nós já fazemos 24 horas. O Papa propôs 24 horas as igrejas abertas, com o padre no confessionário atendendo confissões. Sabiam disso? Para esse ano. No quarto domingo, 24 horas, a igreja aberta com o padre no confessionário. Proposta esse ano. Esse papo é porreta, né? Eita, eu gosto dele demais. Gosto de ler Bento XVI e ouvir Francisco. O Papa, o pai, escuta. O pai restaura a dignidade. Primeiro ele escuta a confissão do filho arrependido, como nós devemos escutar. Ele toma algumas atitudes. Primeiro, quais são os objetos que ele dá? Primeiro foi um abraço e um beijo. Era importante entender que no tempo dos patriarcas, no Oriente Próximo, quando havia uma briga, o beijo era selar a concórdia. Quando havia uma briga, os dois chefes do clã, de duas famílias, tinha uma intriga, de uma ovelha, alguém roubou isso, roubou aquilo. Como é que selava a paz? Com um beijo. Quando o pai abraça e beija o filho, está selada a paz. O pai está dando perdão. Então o beijo é da paz, o ósculo, a gente tinha até na igreja, né? Na igreja, hoje a gente nem cumprimenta mais, mas antigamente você não só cumprimentava, você dava o ósculo da paz, antes de toda a missa, o beijo hoje não sei como é que ficaria, era capaz de alguém se aproveitar do momento, a coisa está meio esquisita, que eu ia dar umas coisas meio complicadas, mas é uma história, vou beijar do lado e beija o selinho, né? As coisas estão meio esquisitas hoje. Bom, mas o pai, o que ele faz? Ele já perdoou, sim ou não? Qual o sinal do perdão? O beijo. Mas ele coloca a roupa. O filho tinha roupa em casa? Não. O filho levou a herança. Então, no mínimo, a roupa era do pai. Se não do uso pessoal, propriedade do pai. E quando o pai dá roupa para o filho, ele está dizendo: trata meu filho como vocês tratam a mim. Então, ao dar a roupa nova, ele está dando respeito ao filho. Qual o outro sinal que ele deu? Anel. Tanto que existe até hoje, né? Anel de formatura. Não é? O que significa o anel? O anel ia o brasão da família. Todos os filhos usavam o anel com brasão. E quando ele dá o anel para o filho, ele está dando honra e está dando autoridade.
esse é meu filho. Honra e autoridade. Qual a terceira coisa que ele dá? Calçado. Um escravo, só se fosse muito elevado o estado da escravidão, do gosto da família, mas escravo andava descalço. Inclusive para ele não fugir muito longe, por causa das pedras. Quem usava sapato eram as pessoas livres, porque era a liberdade de poder ir e sem impedimento. Detalhes que a gente esquece. Um escravo andava descalço. Ter sapato significava dignidade. Portanto, quando ele dá o sapato, ele está dando de novo ao filho a liberdade, que nunca perdeu, de ir e vir. Então ele está preservando a liberdade do filho. Não é porque voltou que agora você não te quero como escravo. Eu te coloco o sapato, você é livre, você é meu filho. Você percebe como a palavra de Deus é rica? Por isso que eu estou trazendo o próximo livro meu, que sai agora. Vou fazer uma trilogia, já anuncio para todos. A trilogia que eu me dei conta, Frei Clodovis Boff até colocou na introdução do livro, que ele é sempre o assessor. Muito obrigado, Frei Clodovis, ele, lá em Curitiba eles estão acompanhando, respeito muito o Frei Clodovis. Ele disse assim: parabéns, padre, porque o senhor entendeu que evangelizar é pela palavra. E o primeiro livro da trilogia chama-se Milagres, onde eu vou trabalhar 7 milagres de Jesus. Já está pronto, já está rodando na gráfica. O segundo da trilogia, parábolas. O terceiro da trilogia, encontros. Tudo na palavra de Deus, tudo. Por isso está para sair milagres. Filhos, você percebe que a palavra de Deus é rica? Você percebe como Deus não nos quer escravo, nos quer filhos? Bom, o pai tomou mais uma atitude, que ele mandou fazer o quê? Matar um. Quem é que cevava porco para Natal? Pegava o animal e botava para cevar. Gente, vocês lembram disso? Para a banha ser maior, para no tacho derreter e virar um torresmo bom. Estou falando besteira? Você deixava e ia cevando, para ele ficar gordo, bonito. Porque quando chegava Natal, tinha... gente, nós estamos falando da parábola de Jesus. O pai não mandou pegar um esmiliguido magrinho lá, mandou pegar o gordo, para fazer uma festa, mais ou menos para 100 pessoas. Por que fazer festa? O pai já tinha perdoado? Mas os vizinhos sabiam disso? Por que veio a festa? Para legitimar, esse é o meu filho, diante da comunidade. Ele fez essa festa, matou um novilho gordo, primeiro para dar importância, segundo porque ele queria, diante dos fuxiqueiros que ia falar, está vendo, voltou. Ele quis, não, é meu filho, eu vou dar uma festa, todo mundo vai saber do perdão, vão ver ele com anel, vão ver ele de roupa, vão ver ele com sapato, ele é meu filho e está de volta. Por isso a palavra não é festa, é vamos, como é que está na tua Bíblia? Vamos celebrar. Eita! Quem fala em festa é o filho mais velho. O pai não fala em festa. Vamos celebrar o retorno do meu filho, que estava morto e voltou a viver, estava perdido e foi encontrado. O filho mais velho fala: eu queria chamar meus amigos, tomar um porre, matar um, eu queria festar, o senhor não deixou. São palavras que não podem ser perdidas. Falemos do filho mais velho, para que eu possa, na última palestra, falar de outra parábola. O filho mais velho, ele está dentro de casa, sim ou não? Ai, Jesus me chicoteia. Jesus humilha o Satanás. O filho mais velho está onde, meu filho? Está no campo, está na roça.
O filho mais velho, ele volta, ele escuta a festa, ele escuta a celebração. Ele entra na casa? Por quê? Porque ele foi tomado de raiva. Então, o filho mais velho é bom exemplo? Só que significa nós somos o filho mais velho. E veja os erros do filho mais velho. Eu tenho que economizar tempo aqui. Primeiro, ele faz uma ofensa social. Tem gente na casa dele, igual quando tem gente em casa e a pessoa fica no quarto emburrada. Já aconteceu com vocês? Ou quando chega a capelinha de Jesus misericordioso para rezar, ou de Nossa Senhora, o marido se tranca no banheiro. Não vou lá com aquelas velhas. Eu vou lá rezar o terço, nada. Manda esse povo embora que eu quero assistir meu jornal. Está cheio de homem ignorante assim. Nossa Senhora, quando não é mulher, né? Homem ignorante é uma coisa, mulher ignorante é ao quadrado. É verdade, quando a mulher dá para ser ignorante, Jesus, Maria, José. Quais são os erros? Veja, o pai foi ao encontro do filho mais novo. O pai vai ao encontro do filho mais velho? Vai. O pai vai até o filho mais velho. Mas o filho mais velho fez uma ofensa. Quem é que seria o futuro chefe da família? O filho mais novo ou o filho mais velho? Quem é que teria que agir como o pai patriarca? Gente, tem gente na casa dele e ele não vai. Então, veja quais são os erros do filho mais velho. Primeiro, sem educação. Segundo, se enche de raiva. Terceiro, ele desrespeita os convidados. Depois, ele é áspero com o pai. Olha, ele foi áspero. Depois, ele muda, ele usa o tom de voz inadequado. O pai é de respeito, enquanto o filho mais novo, nem quando pediu a parte da herança foi áspero. O filho mais velho foi áspero. Depois ele não chama meu irmão, teu filho. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Quando as coisas estão bom, nosso filho. Quando acontece qualquer coisa, teu filho, tua filha. Veja, o pai se humilhou para o filho mais novo. Se humilhou? Se humilhou. Ele correu atrás. E o pai se humilha para o filho mais velho. Por quê? Quando ele se humilha diante de toda a comunidade, você tem noção, a casa dele está mais ou menos 100 pessoas na celebração, ele matou um boi, todo mundo está festejando, e de repente, ele está no meio dos convidados, o filho mais novo, e o filho mais velho emburrado no campo. O pai deixa a festa, deixa os convidados, olha, vocês me dão licença, eu estou com um problema com o meu filho mais velho, eu vou ter que resolver. De novo humilhação. E o pai que soube acolher o filho mais novo, é que a gente não se dá conta, o texto diz, ele foi ao encontro. Ô filho, por que você está fazendo isso? Na verdade, nem começou assim. Vamos ao texto, por favor, ministério. O filho mais velho estava na roça, no campo. Essa Bíblia está roça. Ao voltar, já perto de casa, ouviu a música e o barulho de dança. Aqui dá um problema. Gente, o filho não estava em casa. O filho mais novo fugiu de casa? O filho mais velho estava em casa? Não. Ele estava na propriedade, mas ele não estava na casa do pai. Então, nenhum nem outro estava. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é seu irmão que voltou? E seu pai, porque recuperou o são e salvo, matou um novilho gordo. Fuxiqueiro também esse empregado, né? Então o irmão ficou com raiva e não queria entrar. Agora ele ficou com raiva e não queria entrar. O que aconteceu?
O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos. Você escutou? O pai saiu, insistia com ele. Continua. Ele, porém, respondeu ao pai. Respondeu, opa. O pai fez alguma pergunta? O pai fez alguma pergunta? O filho? Respondeu ao pai. Opa. Meu filho me respondeu. Conhece a expressão? Ei, ei. Alô, terra. Quem já respondeu para o pai aqui? Para a mãe? Ah, vamos fazer. Faz favor, o senhor nunca respondeu? Levanta esse braço, mulher. Ah, faz favor, que a gente já deu uma resposta para o pai. Eu não quero saber, não vou. Vai lá, não vou. Resposta. O filho é respondão de novo. Você é respondão, Carlos? Mais ou menos. Mais ou menos? Ainda bem. Vai lá. Olha o que o filho respondeu, gente. Sem educação mesmo. Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste não tem pai. Olha que não há palavra pai. É tudo, repete de novo para você ver que grosseria, que homem mal educado. Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando chegou este teu filho, que esbanjou... Teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Tá bom. Você percebe? O pai se humilha, porque depois dessa resposta, o que o pai faz, Carlos? Então o pai lhe disse: filho... Meu filho. Matou, né? Você percebe que o pai também tem que se humilhar para o filho mais velho? Qual foi o erro do filho mais velho? Gente, eu fico impressionado. O pai está feliz, mas para o filho mais velho, a alegria do pai é a tristeza. O bem-estar do irmão dele é tristeza para ele, porque no fundo ele pensou assim: chegou, já gastou, chegou, e agora a minha herança ele vai gastar. O problema não era o voltar para casa. O problema era o filho mais velho que se deu conta: esse filho da mãe já gastou todo o dinheiro dele, agora ele vai vir aqui comer da minha herança. Gente, quantas vezes isso acontece? Nós vivemos à base do cifrão, nós brigamos por dinheiro, a alegria de um, a tristeza do outro. Bom, um fala de festa, o outro fala de celebração, mas tem mais. Por que esse filho, ele teve atitudes erradas? Primeiro, veja como ele errava. Eu disse que ele errou várias vezes. Ele errou porque ele foi preguiçoso, porque ele diz: eu estou trabalhando muito nas tuas coisas. Era dele ou era do pai? Era dele, já era herança dele. Segundo erro, ele era ingrato. Eu nunca pude pegar um animal para fazer uma festa. Gente, era dele. Terceiro, difamador. Quem foi que disse que o filho gastou com prostituta? Quem disse isso? Ele. Ele estava lá para saber? Está vendo que ele é um difamador? Quantas vezes a pessoa está pelejando para voltar para a casa de Deus, e nós somos os primeiros a levantar: fulano não pode voltar, porque fulano fez este erro. Gente, o filho mais velho, quando é que aparece a palavra gastar com prostitutas? Antes não apareceu. Antes, gastar de forma desenfreada. Quem falou em prostituta? Vocês estão entendendo? Que às vezes nós somos o filho mais velho, que impedimos o outro de chegar, que difamamos, caluniamos e até criamos fantasias para o outro não voltar para Deus. Você percebe que o filho, o pai, ele tem trabalho dos dois lados. Você percebe que o pai, ele tem que lidar com o filho mais velho, novo, mas também o filho mais velho.
Filhos amados, eu tenho que parar, só tenho mais 6 minutos, mas eu não sei se eu consegui aprofundar. Quem entendeu alguma coisa que não sabia do Pai da Misericórdia? Quem acha que valeu a pena refletir essa parábola? Quem aprendeu algo novo? Ótimo. Então, isso é importante. Por quê? Porque a palavra de Deus, a gente não pode... O grande problema nosso é que a gente escuta, eu já sei. Quando a gente está na missa, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e Jesus contou a parábola, a mente da gente faz assim, já sei, pum, apaga. Gente, parábola, ela sempre traz algo novo. E eu digo para vocês, eu sou padre há 19 anos, o ano que vem são convidados a celebrar 20 anos comigo, lá em Curitiba. Estou convidando, viu? Quantas vezes eu não preguei dessa parábola? Quantas e quantas? Só que cada vez que eu prego, eu estudo, eu vou na exegese, eu aprendo coisas novas. Você percebe que nós somos, ora filho pródigo, olha o filho mais velho, mas qual é a centralidade de tudo? O nosso Deus é o Deus de misericórdia. Jesus misericordioso, eu espero em vós, eu confio em vós. Jesus misericordioso, eu espero em vós. Eu espero em vós, eu confio em vós. Vamos rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Levanta a mão para o céu. Jesus misericordioso, Jesus misericordioso, eu espero em vós. Eu espero em vós. Eu confio, Senhor, em vós. Eu confio em vós. Jesus misericordioso. E eu quero que você repita comigo. Pai, cheio de misericórdia, e de bondade, diante desta parábola, Senhor, eu me sinto o filho pródigo, que às vezes me afasta, que às vezes foge da tua casa. Me perdoe, Pai, por eu pegar a minha herança, e ir para onde não devo. Me perdoe, Pai, se eu traio a minha família. E cada um pensa na sua família, às vezes que traiu, e reza. Peça, Senhor, se às vezes eu me apartei de Ti, se eu peguei a parte da minha herança e fui embora. Jesus, eu peço perdão. E eu gostaria que também você lembrasse quantas e quantas vezes você se afastou e foi longe de Deus. Jesus misericordioso, repita comigo: Pai, muitas vezes eu sou o filho mais velho, cabeça dura, cheio de raiva, com ódio no meu coração. Me liberta, Senhor, da inveja, ao apego às coisas materiais, que eu saiba dividir os meus bens, o teu amor, o teu perdão, que o bem-estar do meu irmão me cause alegria, e não tristeza. Eu quero que cada um reze, peça a esse Deus misericórdia infinita de Deus Pai,
misericordioso, eu espero em vós, diga, eu espero, forte povo de Deus, eu confio em vós, Jesus misericordioso, nome poderoso, esse nome há poder, Jesus, eu espero, eu tenho misericórdia de nós, Senhor, porque somos pecadores. Impõe as mãos quem está do teu lado, põe as mãos. Jesus misericordioso, abençoai esse teu filho, tua filha, abençoai, santificai, Senhor, coloca no coração e afasta todo o mal, toda discórdia, toda raiva, tudo aquilo que pode levar a desordem dentro de casa. Nome poderoso, esse nome tem poder. Jesus, agora interceda uns pelos outros. Misericórdia, Senhor, misericórdia infinita de Deus Pai. Jesus, eu espero em vós, sua bênção, Pai. E depois eu quero que uma pessoa que está aqui dê esse testemunho, de uma pessoa que eu já dei o testemunho aqui, e no último evento, quando eu dava o testemunho, ela recebeu mais 2, à tarde, e eu quero dizer, sua bênção, Padre, eu quero testemunhar uma graça alcançada, são tantas as alcançadas, mas eu quero dizer que esta foi a minha grande vitória. Aos 16 anos de idade, me casei, em seguida descobri que estava com câncer maligno, fiquei em choque, estava começando uma nova etapa da minha vida, eu muito jovem, imatura para lidar com essa realidade, pensei que iria ficar só, pois eu escutava muitas histórias de abandono por parte dos esposos. Padre, de novena em novena que fazia com o Senhor pela rádio, encontramos força, eu e meu companheiro, para superar. Passei por 3 cirurgias, fiz radioterapia, quimioterapia. O Senhor não pode imaginar o quanto é doloroso para uma mulher saber que vai passar por essa situação, mas eu venci. Hoje eu estou com 19 anos, estou curada do câncer, estou curada e com o meu marido vitoriosa na família. Raiane, de Fortaleza, Ceará, uma salva de palmas, 2 vitórias. Jesus misericordioso, Jesus misericordioso, nome poderoso, esse nome há poder. Jesus misericordioso, canta forte. Misericórdia, misericórdia infinita de Deus Pai. Uma salva de palmas para Jesus.